Tá bom, então faça esse favor, por favor, né? Peço essa gentileza aí. Deixa então agora então compartilhar a tela. Ok. Mas aí estranho, porque aí eu agora não consigo. Ah, então eu vou mandar para você como host mesmo. Você tenta gravar aí. Se não for É, dessa vez, eu falo com a coisa. vai, diga. Então manda de novo aí. Mandei. Tá. Deixa eu ver se agora. Bom, agora vamos lá. Bom, vocês estão vendo essa tela aqui do Word? Sim. Sim, né? Então vamos lá. Nosso primeiro exercício, pessoal, é um exercício ligado ao assunto migrações, né? E lembrando que nós temos vários tipos e diferentes tipos de deslocamento. Migração nada mais é do que deslocamento, né, da população. Esses fatores eles podem ser gerados por diferentes ordens e características, conforme nós vimos no nosso último encontro. Então, essa primeira questão vai tratar das migrações transnacionais, ou seja, daquelas onde os indivíduos se deslocam de um continente para o outro, portanto, elas podem ser intercontinental, né? Ligando um continente ao outro, elas podem ser intracontinental, ou seja, dentro do próprio continente, tá? Então, existem essas duas modalidades de migrações, quando essas migrações são externas, né? Vão para fora do Estado Nacional, para fora do país. Então, vamos lá. As migrações transnacionais intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como um dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, e em padrões e valores socioculturais, né? São problemas que normalmente surgem no deslocamento, para as pessoas que estão se deslocando. Elas vão conviver agora, né, com novos hábitos, né? Vão ser tratadas talvez de forma hostil, nem sempre como elas esperariam ser tratadas, são novos padrões socioculturais, enfim. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. Esse é um texto tirado de um livro do Ottaviani, né, que chama-se A Era do Globalismo, e aí faz a questão, vem assim: a mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para o movimento migratório nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são. Reparem só vocês, pessoal, para resolver essa questão, tá? Vocês precisam encontrar exatamente nessa questão, nem faltou, aliás, até faltou uma palavrinha que eu chamo sempre de mágica, que é a palavrinha respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então, entre essas alternativas dadas aqui, vocês, da A até a E, é necessário que vocês encontrem, em primeiro lugar, uma razão para o movimento migratório e, logo depois, uma atitude, uma ação de política desenvolvida, né, percebida, feita pelos países desenvolvidos. Qual dessas alternativas seria considerada uma? Primeiro, uma política migratória e, logo a seguida, um tipo de reação feita pelos países desenvolvidos. Vamos lá, leiam e pensem aí. Vocês podem responder pelo chat, se quiserem, ou então podem abrir aqui e aí me digam, tá?
Então, pessoal, já conseguem responder aqui? O Marcelo botou o Máximo botou A, o Cauane botou B, né? E vamos, então, se for possível, ver o que acontece no mundo atual, né? O Cauane, que botou, se eu não sei, eu só espero estar pronunciando corretamente, tá, Cauane? Se estiver errado, por favor, me corrija. Você coloca, tá, que há uma necessidade de qualificação profissional, ou seja, o motivo pelo qual as pessoas se deslocam é buscando essa qualificação profissional. Sim, essa é uma das razões, né? A qualificação é uma busca de oportunidade de trabalho, de melhoria de vida, enfim. Agora eu te pergunto, Cauane, os governos no mundo inteiro dos países desenvolvidos acabam gerando, pelo que você vê no noticiário internacional, políticas amistosas para receber esses imigrantes, né, abrindo as suas fronteiras, incentivando que esses imigrantes entrem em seus países. Ou não, muito pelo contrário. Muitas vezes apreendem esses imigrantes, deportam esses imigrantes, né, como, por exemplo, está lá relacionada à opção A. Né? A opção A é a melhor opção para essa resposta. Por quê? Os imigrantes, ou eles fogem, né, eles migram em busca de melhores condições de trabalho, ou mesmo por questões, como nós já vimos, perseguição religiosas, condições climáticas, enfim. Ou como essa, né, a busca de melhores oportunidades de trabalho, ou seja, melhores condições de vida. No entanto, o que nós temos em comum, normalmente, é que os governos, né, criam barreiras, criam formas de impedimento, políticas de impedimento da entrada de imigrantes. Em outras palavras, ocorre um fenômeno que nós chamamos de xenofobia, com X, tá? Com X. Xenofobia. Xenofobia significa, xeno no grego significa estrangeiro, fobia, medo. Então, medo ao estrangeiro, medo do estrangeiro. Nós, né, seres humanos, trazemos conosco uma característica que é a característica de repulsa ao outro. Né? Isso é inerente à condição humana. Nós somos, de fato, egocêntricos. Primeiro eu, depois, né, o outro. E, obviamente, o processo civilizatório vem nos educar, vem nos reprimir a essa demanda que é do inconsciente, que é nossa. Só que isso coletivamente gera esse fenômeno chamado xenofobia. Então, a questão aqui, a melhor as pessoas buscam melhores oportunidades de trabalho, que estariam melhores condições de vida, entretanto, por parte dos países desenvolvidos, né, normalmente, e apoiado pela população, diga-se de passagem, né, criar barreiras que impeçam a entrada dessas pessoas. Portanto, a B, tá, Cauane, não seria uma boa opção, porque, normalmente, você, tenho certeza, como chefe de Estado, pensaria a melhor forma de acolher. No entanto, né, não é essa a forma como os nossos governantes, sobretudo aqueles dos países desenvolvidos, que são xenófobos, né, fazem com os imigrantes. As pessoas fogem, fala assim, as pessoas migram por conta do desenvolvimento de projetos de pesquisa, né? Pode ser alguns, mas o acautelamento dos bens dos imigrantes, ou seja, quando alguém, né, migra para um país buscando desenvolver o seu projeto de pesquisa, não há prisão dos bens, né, do imigrante. Não, senão o imigrante não vai. Esse imigrante aqui que nós estamos falando
do ponto C, ou da alternativa C, ele é altamente qualificado. Não vou ter lá meus bens presos quando eu chegar lá no outro país, quando eu penso em desenvolver projetos de pesquisa que acabam até beneficiando esse país. Expansão das fronteiras agrícolas, expulsão dos imigrantes qualificados. Como eu disse, nunca é de interesse dos países emergentes, desenvolvidos, a expulsão de imigrantes qualificados. Quando eu falo da expulsão dos imigrantes, eu falo daquele totalmente desqualificado, aquele que chega lá, não tem nem onde ingressar, né? Não vai trazer, do ponto de vista, né, neste momento histórico, do ponto de vista daquele país, qualquer interesse naquele ser humano, até porque ele não é visto como um ser humano, na verdade. Fuga decorrente de conflitos políticos. Isso é uma alternativa correta. No entanto, né, o fortalecimento de políticas sociais, não. Né? Se houvesse realmente esse fortalecimento de políticas sociais, a gente não veria nos programas de televisão ONGs como Médicos Sem Fronteiras ou o próprio programa de apoio aos refugiados desenvolvido pela ONU. Então, novamente, a única opção aqui, a melhor, que define como é o quadro geral do processo migratório transnacional, é a busca de oportunidade de trabalho e aumento da barreira contra a imigração, né? Ou seja, os estados, né, nacionais vão criar política de embarrear as entradas, sejam fiscalizando, aumentando a fiscalização das fronteiras, seja aumentando o patrulhamento via mar, né? A gente vê, por exemplo, no Mediterrâneo, os africanos tentando atravessar o Mediterrâneo, o norte da África, para chegar no sul da Europa, e pela Itália, pela Espanha, e esses países reprimem esses tipos de embarcações, normalmente precárias, né, e fazem com que muitos, inclusive, morram, né, na própria praia, ou porque são alvejados. Quando se tem notícias, inclusive, tiro mesmo, né, sobre esses imigrantes. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão aqui? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Deu para entender? Beleza? Show de bola. Vamos para a segunda questão. A segunda questão trata da população, assunto, né, que está muito ligado a Lembro que quando nós falamos de população, para fins de estudo e entender a população, a gente divide o estudo populacional em três grandes partes, três grandes fatias. A do crescimento, né, como é que a população cresce. A segunda fatia, como é que essa população se distribui dentro da sociedade do ponto de vista etário e do ponto de vista de produção de riqueza, geração de riqueza, portanto, trabalho. E a terceira e última, essa que a gente acabou de falar. Como é que a população se movimenta, se desloca dentro do seu próprio território ou em outros, na direção de outros territórios. Essas são as três grandes fatias do estudo de uma população. Nós estamos na primeira fatia, tá? De acordo com como nós colocamos aqui. E aí a questão fala assim: o envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número máximo de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do... Então, por que a população, né, tirando os fatores, né, por que essa população alcança ou passa a ser 30% do total da população? É isso que ele quer saber. Ele sabe que foi graças ao avanço da medicina e da ciência que torna a população mais velha. Mas qual dessas alternativas interfere nessa fatia, nesse percentual de 30%? Vamos lá.
Opa, já temos uma resposta aqui do próprio Cauane. Letra A. Vamos aguardar se temos mais alguém aqui. Não temos mais ninguém? Opa, apareceu uma outra resposta aqui. Marcelo também botou letra A. Então, vamos fazer essa questão aqui juntos, tá? Eu vou partir logo para aquela que é a mais absurda de todas, né? Se está afirmando que 30%, né, quase um terço da população passa a compor, né, o percentual da população mais velha, né, o percentual total da população, os idosos, não é tendo aumento de natalidade, ou seja, tendo mais crianças, que nós vamos ter esse 30%. Né? À medida em que cresce o número de nascidos, esse percentual do total, que representa o total, iria diminuir, correto? Então, por exemplo, nós temos lá, seria assim, ó, temos uma população de 10 pessoas. 3 pessoas dessas 10 são idosas, mais de 60 anos. Beleza. Só que no meio desses 10 nasceram 4. Então, a população saltou de 10 para 14. O número de idosos continuou sendo o mesmo, mas 3 pessoas acima de 60 anos. Obviamente, o percentual não será mais 30%, né, de 14. Será aí, cairá quase para metade, né, 15%, 17%, com mais de 60 anos, no total de 14 pessoas. Então, não é com o aumento de nascidos que vai fazer com que esse número seja expressivo. Muito menos a diminuição da longevidade. Então, se as pessoas morrem mais cedo, essa não é a possibilidade. Portanto, se eu já descarto a B, eu caio imediatamente no que o Cauane nos apontou aqui, né? Para que esse número permaneça, seja razão explicativa da sua ocorrência, eu percebo que a taxa de natalidade naquele lugar, e no caso aqui em questão a Europa, a taxa de natalidade vem diminuindo. E a ocorrência do aumento da longevidade. Devo lembrar aos senhores e às senhoras que esse comportamento aqui tem sido também o nosso comportamento aqui no Brasil. Ou seja, a população brasileira, população que é urbanizada, por conta dessas melhorias aqui, né, que ocorrem no espaço geográfico urbano, também, né, geraram ou desenharam uma taxa de natalidade em declínio. Somado a isso, o aumento da expectativa de vida, da esperança de vida, né? O aumento da longevidade. Nós não estamos na casa dos 30%, nós hoje estamos na casa entre 11% e 12% da população, mas, pelo fato de cada vez mais o nosso crescimento vegetativo, ou seja, o nosso crescimento natural, ser cada vez menor, essa diferença, né, entre nascidos e óbitos ser cada vez menor, nós temos uma população cada vez mais idosa. Lembram que eu mostrei na pirâmide da aula passada que o gordo da pirâmide, a parte barrigudinha da pirâmide agora, é a faixa intermediária, ou seja, a maior parte da população brasileira está com entre 20 e 60 anos. A menor parte ainda continua sendo os idosos. A segunda menor, a faixa de jovens, que vai de 0 a 19.
No entanto, essa faixa intermediária, essa faixa mais robusta, que é de 0 a 20 anos, ela vai subir. Óbvio que alguns morrerão no meio do caminho, mas uma boa parte dela sobreviverá. Hoje, inclusive, sobrevivendo, como eu disse a vocês, em média, até as mulheres 74 anos e os homens 72 anos. Então, nos dias de hoje, dia 29 de outubro de 2000, desculpa, de 2020, a média de vida da população brasileira, é óbvio que eu devo pensar, pô, mas, professor, no Nordeste não é isso. Realmente, no Nordeste, essa taxa cai de 72, por exemplo, para 65 e 66 anos. Mas se eu for pensar em termos do Sul do país, ela aumenta. Se eu for pensar em termos da região Norte, ela sobe um pouquinho em relação ao Nordeste. Então, as regiões Sul e Sudeste são médias muito próximas, sendo que o Sul, a expectativa de vida cresce bastante em relação à própria média nacional. Quando eu falo 72, 74 anos, eu estou falando em média nacional. Beleza? E aí eu pergunto aos meus queridões, alguma dúvida aí, pessoal, em relação a isto, a essa questão? Se tiver, o momento é agora, hein? Alguma dúvida? Não, né? Então, eu posso passar, né? Como diz, quem cala consente. Então, vou passar para a terceira questão. A terceira questão é uma questão que trata sobre urbanização. Né? Fala de uma situação vivida lá na Copa de 2014 e 2016. Portanto, nós estamos falando de 4 anos atrás. Portanto, nós estamos falando de um período que vocês conviveram, provavelmente torceram muito e tal. E talvez alguns de vocês tenham sido atingidos por esse fenômeno. Tá? Fala o seguinte, a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que aqui, como é uma questão que foi produzida anterior, tá no futuro, mas a gente deve colocar aqui no passado. Aconteceram no Brasil e deram início a uma série de projetos que aconteceram no Brasil, deram início a uma série de projetos de revitalização direcionados a determinadas zonas urbanas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Manaus. Um dos possíveis efeitos disso diz respeito ao empobrecimento ou enobrecimento dessas zonas por meio da especulação imobiliária, que ocasionou, em muitos casos, valorização de terreno, casas e apartamentos. Consequentemente, ocorreu, né, poderá haver, não, mas ocorreu uma transformação pautada em condições econômicas no perfil das pessoas, que passaram, aqui não é passarão, né, passaram a viver e a consumir serviços em tais áreas. A pergunta é, qual a alternativa apresenta o nome deste processo? Né? Qual dessa A, B, C, D e E representa justamente esse fenômeno, que é de enobrecer uma área, tá? Esse enobrecimento, no caso, foi decorrência da Copa de 2014 e 2016, show? E daí gerou um novo tipo de público a pertencer àquela área, né? Com novos tipos de consumos, de novas formas de circular. Esse novo arranjo, esse novo desenho para esta área, exemplo, a zona portuária no Rio de Janeiro, gerou um fenômeno. Que fenômeno é esse? Conurbação, macrocefalia urbana, gentrificação,
verticalização da cidade, urbanização. Opa, já temos 2 respostas. Que ótimo. Vamos ver aqui o que as pessoas estão respondendo. Máximo respondeu C. Não sei, mas eu acho que o Marcelo também respondeu C, né, nessa questão. Então, vamos lá. O que é conurbação? Conurbação é aquele fenômeno que nós já falamos, onde 2 ou mais municípios acabam se integrando fisicamente ao município, à cidade, polo importante, né? Radiadora, ou irradiadora do processo de urbanização, aquela que tem a maior força econômica. Então, pelo fato dela ditar, né, como é que vai funcionar a urbanização, a dinâmica econômica, ela acaba conurbando, acaba integrando outros municípios que se tornam interdependentes desse grande centro. Então, não é isso que a questão está falando, portanto, não é conurbação. Macrocefalia urbana, macro, grande, né? Esse prefixo quer dizer grande. Cefalia, falência, grande falência urbana. Não, nós estamos vendo aqui a questão falando em prosperidade. Portanto, enriquecimento, enobrecimento. Não, isso. Macrocefalia urbana significa o seguinte, pessoal, significa que, e é o que acontece, por exemplo, com a cidade do Rio de Janeiro nesse momento, né? A gente tem o péssimo funcionamento da mobilidade urbana, os transportes públicos em decadência, né? Vocês aí talvez peguem BRT entupidos, estações quebradas, né? O sistema de saúde extremamente precário, filas de atendimento, falta de leitos, falta de médico, UPAs fechando, né? A gente pensar no déficit habitacional, ou seja, não há casas para todos, as pessoas ficam em assentamentos precários, né? O Brasil é considerado um dos países que mais tem assentamentos precários, falta de saneamento básico, violência urbana, ou seja, falta de segurança. Essa é a grande falência do modelo urbano. Toda aquela promessa antes feita de que, vindo para o mundo urbano, nós teríamos a felicidade de viver uma vida melhor, não ocorre. Quando isso não ocorre, chamamos de macrocefalia urbana. Estou vendo aqui, tem alguém no chat, só um minuto. Opa, esse aqui é ruinzinho, anda aqui, vai. Espera aí, gente, saiu aqui. Fui querer andar aqui para ver. É ruim porque... Ô, gente, desculpa aí, pessoal. Não estou conseguindo buscar aqui. Vamos ver se eu consigo ver aqui o que a pessoa botou. A conurbação... Deixa eu conseguir. A conurbação teria alguma questão jurídica ou só visual? Ela é uma questão, tá, dos 2 pontos de vista. Tá? Tem uma questão jurídica, tá? Existe o Estatuto das Metrópoles. Então, o que é o Estatuto da Metrópole? É um estatuto que vai regular, que vai dar ao Estado, ao governo do Estado, o poder de gestar, né, algumas ações políticas em benefício da região metropolitana, ou seja, em relação àquela região que ali está com o desenho dessa conurbação, dessa integração. Mas ela fica sendo muito mais vista ou ligada, quando nós falamos de conurbação, a essa parte visual, né? A gente atravessar vários municípios e, muitas vezes, se não fossem as placas nos mostrando limite do município tal com outro município X e Y, a gente pensaria que estaria dentro do município anterior ao qual a gente está atravessando ou acabara de atravessar. Tá?
Vou pular, a resposta certa é a C, tá? Mas vou pular aqui, porque o que é verticalização? A cidade, né, aqui em nenhum momento nesse texto falou que em construção de prédios. Né? A cidade ela cresce em dois sentidos, ou no sentido vertical, que é o mais comum, por falta do sítio urbano não caber todo mundo, então ela cresce para cima. Então, os prédios, né, as casas vão sendo substituídas pelas novas construções, novas edificações. Né? Normalmente, essas edificações passam a ter um gabarito, né? Há um plano diretor que diz quantos andares podem ter nesta ou naquela área. Muitas vezes isso não tem, a gente viu isso lá na região da Zona Oeste, lá naquela comunidade do Museu ali, onde a milícia tomou, construiu de qualquer forma, sem nenhuma regulamentação para a construção, né? E aí, obviamente, aconteceu o que não poderia ter acontecido, que foi a queda daqueles prédios, e aí só acontecendo aquilo que a prefeitura, né, ficou com uma calça arriada e foi lá e fez, né, a intervenção na obra. Mas verticalização significa que a cidade está crescendo para cima, com a construção de prédios. Inclusive, por exemplo, essa verticalização, em muitos lugares, obviamente nos lugares mais chiques, ela é mais rígida, mais controlada. Por quê? As pessoas estão percebendo perda de vista, né? Você compra um apartamento caríssimo com determinado visual. Aí, daqui a pouquinho, e paga o IPTU, né, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, caro a beça. Mas, de repente, cresce um prédio gigantesco, né? Seu prédio tem 4 ou 5 andares, cresce um prédio de 12 andares, 15 andares na sua frente, você perdeu a vista. No entanto, você continua pagando o mesmo IPTU. Obviamente, ali não moram pessoas sem influência na sociedade, no meio jurídico, no meio político, enfim, e no meio econômico. E essas pessoas, obviamente, criam uma pressão, né, dentro das instituições, e aí começam a regulamentar, não as pessoas, mas o poder público, o tipo de construção. Então, por exemplo, hoje na Barra, em frente à Orla, não é mais permitido construções de prédios com mais de 5 andares, se eu não estou enganado, justamente para que as pessoas não possam, que estão mais atrás, não percam a visão do mar. Em outros lugares também não é permitido, dentro de algumas reservas, porque na Barra, como foi uma a Zona Oeste de maior expansão, aterros, né, ou destruição de mangues para o crescimento dos manguezais, né, para o crescimento de novos condomínios. Enfim, verticalização da cidade significa a cidade crescer para cima. Horizontal, crescimento horizontal é quando a cidade vai se expandindo, né, alargando seus tentáculos, e não significa, né, o crescimento de prédios. Urbanização, todo mundo já sabe, que é esse crescimento do meio urbano, de uma cidade onde, normalmente, quando a gente pensa em urbanização, estamos pensando que a maior parte daquela população daquele território mora, vive, enfim, convive em função de um modelo, de uma dinâmica urbana. Gentrificação é um termo que surge na década de 60, 70, por um sociólogo inglês, que é justamente isso, o enobrecimento. As pessoas que moravam ali na zona portuária, eu vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? Quando foi destruída a perimetral, né? A perimetral foi destruída para dar lugar àquele sítio bonito de obras artísticas, culturais, mas a população que ali vivia, ela não foi pensada, né? Para dialogar, para continuar ali. Ela, muito pelo contrário, ela foi expulsa. E a expulsão, gente, muitas vezes, se dá de forma muito perversa. Por quê? Assim, não, a prefeitura não entrou expulsando as pessoas. Uma das formas, né? Nós oferecemos lugares, né, para as pessoas, muito mais interessantes. As pessoas moravam, veja, esse prédio estava quase que caindo. Então, agora, elas moram, a gente jogou-as lá para Campo Grande, Santa Cruz, bairros mais afastados, Bangu,
elas estão integradas no projeto Minha Casa Minha Vida, só que vocês viram que a mobilidade urbana, né, as pessoas não moravam naquele assentamento precário porque achavam maravilhoso, mas é porque estavam próximas aos seus trabalhos, né, aos seus postos de trabalho. E elas agora são deslocadas para outros bairros mais distantes e com uma série de dificuldades para chegar ao local de trabalho, já que a mobilidade urbana é precária. Mas mais perverso, aí as pessoas, viu? O cara viu, é pobre, está oferecendo coisa melhor, mas não quer ir para lá. Aí, tá bom, o sujeito resistiu e ficou ali. Acontece que, já que a prefeitura realizou melhorias naquela área, ela começa, então, a cobrar, mesmo daquele prédio velho, caído, do morador que mora ali, um imposto predial territorial urbano muito mais caro. Um imposto territorial urbano que essa pessoa não consegue pagar, porque vai ter taxa de iluminação, né? A questão vai cobrança do asfalto, do alargamento da rua, agora ali tem um mercado novo, aí a tendinha do seu Joaquim, que vendia um produto onde você fazia fiado no caderninho, isso não existe mais. Ali agora está instalado um supermercado, uma rede de mercado, que sequer o dono, às vezes, mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, ele tem uma rede de supermercados pelo país inteiro e não tem essa de caderninho. É o único mercado que a pessoa agora vai ter. Frutas caríssimas, alimentação caríssima, tudo caro. Lentamente, aí também a nova população que vai frequentando aquele lugar, né, a forma de se vestir, falar, agir, olhar, vai amedrontando esse morador que mais de 40 anos está ali. E aí ele vai embora. Só que com uma nova condição, a condição de sequer ter o projeto Minha Casa Minha Vida. É perverso, pessoal. A forma é perversa. Tá? Então, o processo, como disse responderam aí o Cauane, o Marcos, o Marcelo, é a letra C, gentrificação. Esse termo é cunhado pela sociologia, né, na década, sociologia inglesa, escola inglesa, na década de 60, 70. Gentrificação significa enobrecimento de uma área em detrimento e expulsão da população de origem daquela área. Show? Pessoal, agora eu vou fazer o outro ponto. Bom, primeiro, assim, alguma dúvida, pessoal, sobre isto? Não, tranquilo? Então, agora eu vou abrir aqui para vocês, e eu peço que vocês me digam se estão vendo ou não, abram o microfone, eu vou compartilhar aqui a nossa aula de hoje, que vai falar sobre climas. Eu normalmente começo de uma outra forma, diferenciando o clima de tempo climático, mas eu vou começar de trás para frente. Provavelmente vocês, até porque interessa a vocês esse tema, e é um tema muito recorrente. Mudanças climáticas. Provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar em mudanças climáticas, correto? Os cientistas do mundo inteiro, meteorologistas, ambientalistas, botânicos, enfim, geólogos, geógrafos, estão falando em mudanças climáticas, estão falando em padrões, né, de alteração do clima. Eu pergunto a vocês, quando esses cientistas falam em mudanças climáticas, o que vem à cabeça de vocês? Podem abrir o microfone, pessoal. O que vem à cabeça de vocês quando falamos em mudança climática? Aquecimento global. O aquecimento global, né? O aumento das temperaturas ou das temperaturas médias de cada lugar. Só isso. O que mais vocês podem relacionar, né, às mudanças climáticas, além do aumento da temperatura, até porque aqui nós estamos vendo, né, um termômetrozinho representando o Sol envolvendo a Terra. O
que mais que a gente pode pensar em mudanças quando a gente fala em mudanças climáticas? Alguém sabe dizer mais alguma coisa? Não? Portanto, quando a gente fala em mudanças climáticas, pessoal, nós estamos falando em alterações de padrões de comportamento do clima. Ué, professor, o clima, então, seria um comportamento padrão da atmosfera? Sim. Existem 3 características que são estudadas, observadas pelos meteorologistas, pelo climatólogo, quando eles olham a atmosfera. O primeiro padrão que eles vão observar é o de temperatura. Ou seja, todos os dias se medem as temperaturas, se registram as temperaturas de máximas e mínimas, todos os dias. Uma segunda característica observada todos os dias, mensuradas, registradas, calculadas, é a quantidade de umidade presente no ar. Né? Ou seja, se o ar está muito úmido, se está mais seco, se está chovendo, quanto chove. Essa é a segunda característica. A terceira e última característica observada pelos meteorologistas, pelos climatólogos, é a pressão atmosférica. Em especial, entender, né, quando a gente fala em pressão atmosférica, o deslocamento do ar, porque o ar se desloca. O ar em deslocamento é chamado vento. Então, vai se observar para onde o vento se desloca, qual é a direção, qual é a velocidade desse vento, qual é a densidade desse vento. Aí, essas 3 características são observadas, registradas, calculadas e registradas todos os dias. Aí, esses cientistas criam um padrão médio de ocorrência. Em tal lugar, a média é sempre tempo estável, com temperaturas médias, né, oscilando em 24 graus, com chuvas sazonais, ou seja, em determinadas estações do ano chove, em outras não chovem. Ou então ele vai dizer, olha, naquele lugar, as temperaturas, a média, sempre de menos 20 graus, menos 22, muito úmida, né? Elevadíssimo padrão de umidade, e com ventos na direção tal, com velocidade tal. Feito isto, né? Queria dizer para vocês que esses climatólogos, esses meteorologistas, eles levam estudos de 20, 30 anos. Então, para eu afirmar que o clima de um lugar é X, é Y, é Z, é B, é A, o meteorologista, o climatólogo, precisa fazer um estudo nunca menor de 20 anos. É um período muito longo. Feito isso, ele então começa a fazer uma afirmativa, a dizer que a atmosfera daquele lugar se comporta, em média geral, de uma determinada forma. Ah, mas, professor, então o senhor está me dizendo que aqui o Rio de Janeiro, qual é o clima do Rio de Janeiro? O padrão médio de comportamento da nossa atmosfera, e vejam se vocês concordam ou não comigo, tá? O padrão médio da nossa atmosfera é temperaturas, em média, acima dos 24 graus, ou seja, temperaturas elevadas. Não é esse padrão que a gente vive aqui no Rio de Janeiro? Sim ou não, galera? Ou a gente vive aqui temperaturas no Rio de Janeiro de 15 graus, 10 graus? Eu sou de São Paulo, então não posso responder. Então, é quem falou? É o Marcelo. Ô, Marcelo, você é de São Paulo. Então, em São Paulo, vamos pegar São Paulo, então, Marcelo. Sim, São Paulo.
Normalmente a temperatura aí fica oscilando entre 18 e 19 graus, não é isso? É isso mesmo, 20, 21. No máximo, né? A temperatura, assim, a média no ano, né? São Paulo, às vezes as pessoas ficam pensando assim, que chuvinha chata também, não é isso? Sim, Essa é uma característica, é um comportamento que se repete. Agora, é comum em São Paulo, Marcelo, mesmo de noite, você pegar temperaturas de 28 graus à noite, né? Ou de dia, ou mesmo de noite, não está sem garoa, já está assim há uma semana sem chover, está muito seco. Isso é comum em São Paulo? sim, professor. É É, comum ficar seco? como, sim, ultimamente professor. Ultimamente, mas sempre foi assim? Não, porque tem aquilo lá, que São Paulo é a terra da garoa, né? Mas acho que Está ultimamente. mudando. É, Por quê? Porque velho. esse evento que está ocorrendo na atmosfera em São Paulo, na Terra da Garoa, pode estar indicando uma mudança climática, tá? Pode estar indicando uma mudança climática. No entanto, Marcelo, quando a gente tem um evento como esse, né? Todos os dias, vamos pegar aqui o Rio de Janeiro hoje, tempo bom, firme, né? Temperatura quentes, né? Acima dos 24 graus. A gente pode estar falando em chuvas, né? Estão falando em chuvas, aproximação aí de uma frente fria, né? O nível de umidade, enfim. Quando eu falo que o Rio de Janeiro costuma, por conta da proximidade do mar, por conta da vegetação, porque tem a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca, né? Então, o Rio de Janeiro tem uma grande probabilidade de, quando se chove, chove muito e uma boa parte do ano chover, né? Quando chega no verão, chove, por exemplo, todas as tardes é comum chover, né? O período mais seco é lá entre junho e julho, que é o mais seco, porque são baixas as temperaturas abaixo, tem menos evaporação, então a tendência disso é que eu vá ter o que eu chamo de tempo atmosférico, tempo climático. O que é o tempo atmosférico ou o tempo climático? Tempo atmosférico é como a atmosfera se comporta naquele dia. Esse nome recebe o mesmo nome, ó. Tempo atmosférico, tempo climático, tempo meteorológico é a mesma coisa, ou seja, é como a atmosfera se comporta naquele momento. Como é que a temperatura, a umidade, a pressão ou a direção dos ventos se comportam naquele momento. No entanto, às vezes, num período curto de horas, tá, o dia hoje está maravilhoso. Pode ser que nós aqui, cariocas, amanhã amanhecemos com chuva. Isso quer dizer que o tempo atmosférico nosso mudou, né? Pode ser que amanhã, e sobretudo isto vai ficar mais emblemático para nós cariocas, se a temperatura despencar de média de 24 graus para 18 graus, né? Aquela carioca não pode ver uma chuvinha, carioca não pode ver uma temperatura um pouquinho mais baixa, que logo põe um casaco, umas botas, né? Quer sair logo de luva. Por quê? Porque não tem inverno. Então, o tempo atmosférico é a condição no momento da atmosfera, mas ela não pode, ou muitas vezes, ou algumas vezes, desculpa, ela não representa o padrão do comportamento atmosférico daquele lugar. Então, existe uma pequena, uma sutil diferença entre clima e tempo atmosférico. O clima é o padrão médio do comportamento da atmosfera. É o que normalmente nós observamos. É o Marcelo falando, São Paulo é a cidade
da garoa. Isso é o padrão médio. Mas para o Marcelo, enquanto futuro cientista, chegar e falar assim, olha, São Paulo está ocorrendo mudanças climáticas porque eu tenho observado que essas garoas não estão ocorrendo já há algum tempo. Marcelo, para se fazer essa afirmativa, vai precisar você realizar uma medição, uma aferição, calcular num espaço não menor do que 20 anos. Né? Não adianta você, professor, na última eu observei que de 6 meses para cá, de 1 ano para cá, 2 anos para cá, essa história de garoa em São Paulo já não bate muito, não. Show de bola. Isso é uma observação, uma constatação. Mas pode ser que no 3º, 4º ano volte a chover. Aí sua tese de falar que ocorreu uma mudança climática vai por água abaixo. Então, para eu afirmar um clima de um determinado lugar, eu preciso um estudo de 20 anos. Para eu afirmar que ocorreu mudanças climáticas, até mais do que isto, mas também nunca menor do que 20 anos. Então, para o momento de hoje, eu gostaria que vocês atentassem a essa diferença. Clima e tempo atmosférico, que também é conhecido como tempo climático ou tempo meteorológico. Essas 3 nominações, tempo atmosférico, tempo climático ou tempo meteorológico, significam as mesmas coisas, tá? Ou seja, é o estado momentâneo da atmosfera. Estado momentâneo da atmosfera. O clima é aquele padrão da atmosfera. É aquela condição atmosférica que mais se observou, que mais foi observada a sua repetição durante um período de 20, 30 anos naquele lugar. Tanto no tempo atmosférico quanto no clima, meteorologistas estão observando 3 características importantes da atmosfera. Estão observando a temperatura, a umidade e a pressão, a direção dos ventos. Falado isto, no próximo encontro, então, nós vamos mergulhar, né, nos fatores que ajudam ou que influenciam na formação de um clima. Ou seja, o que contribui para aquela temperatura daquele lugar seja, em média, sempre uma repetição. O que contribui para aquele lugar constantemente ser úmido? O que contribui para aquele lugar constantemente ter aquela velocidade, aquele deslocamento do ar? Nós iremos estudar os fatores naturais, os fatores que influenciam a formação dessas características que eu falei, que são observadas pelos meteorologistas. O que vai influenciar a temperatura, o que vai influenciar a umidade e a pressão. Quero dizer a vocês, fatores climáticos são sempre propostas de questões de vestibular. Tá bom? Então, no próximo encontro, nós vamos tratar sobre os fatores climáticos. Show de bola, galera? Obrigado, professor. Eu que agradeço aí. Tudo de bom para vocês, tá? Um grande abraço e um bom feriado, né? Um bom feriado aí. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, Carlos Henrique. Tudo de bom para você, querido. Eu vou tentar, Tchau, então, depois. Não, vê se consegue. Para de gravar para ver se você conseguiu salvar. Espera aí. Aqui, só me põe... Bom, tá... Você já tá como... Deixa eu ver o que ele está aqui. Participante. Reações. Pausar.